Há 22 anos, um jovem médico começava uma carreira que ele não imaginava que mudaria a qualidade de vida de tantas pessoas ao longo desse tempo. E nessas mesmas 2 décadas, tanta coisa mudou dentro da cirurgia ortopédica de quadril, desde a tecnologia, da técnica, de como o médico olha para o paciente, e tudo isso precisou ser acompanhado de perto. Mas nada dessa evolução faria sentido sem uma determinação constante em conhecimento e em sempre levar a melhor qualidade de atendimento ao paciente. O nosso convidado desse episódio especial e comemorativo é o Dr. Pedro Paulo Verona Pércio. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Um podcast hoje comemorativo, porque afinal não é sempre que a gente pode olhar para 2 décadas de carreira, né? E uma carreira sólida, que eu acho que é o mais importante que a gente vê, que você escolheu. Acredito que sim, racionalmente, mas teve um pouquinho de coração ao longo desse tempo todo, né, doutor? Tem que ter, sempre tem. Por que você é apaixonado pela tua profissão? Por que você gosta de fazer o que você faz? Por que eu gosto de fazer ortopedia, em especial a cirurgia do quadril? Bom, eu já respondi isso outras vezes. Eu gosto de serviços manuais, de atividades manuais. Eu gosto de consertar coisas, eu gosto de produzir coisas, enfim. Isso tem tudo a ver com a ortopedia e, em especial, a cirurgia do quadril. É uma cirurgia extremamente artesanal, depende muito do cirurgião, ainda depende muito do cirurgião, independente dos avanços tecnológicos que a gente vai falar mais adiante, robô, etc. Ela depende muito do cirurgião. É muito satisfatório quando você calcula um determinado posicionamento e você, de fato, acerta. Sem nenhum instrumento preciso, você acerta pela tua intuição e pela tua experiência. Isso é absurdamente satisfatório. Quando você olha para essas décadas de trabalho, para esses anos dedicados a cuidar dos pacientes e devolver a qualidade de vida, tem algum momento que te faça uma memória mais especial do que outros, ou é muito difícil escolher um ponto específico? É difícil escolher um momento específico. Eu acho que nesses 20 anos aconteceram alguns saltos, alguns pontos de viradas na minha carreira. Por exemplo, a artroscopia de quadril foi uma delas. Acho que foi um ponto de virada em aprender do zero uma técnica nova, absolutamente do zero, totalmente diferente do que eu era habituado a fazer, por uma exigência de mercado, enfim. Foi bastante desafiador isso. Mas, ao mesmo tempo, foi um obstáculo grande que a gente conseguiu vencer, e hoje a gente é muito feliz também nessa técnica cirúrgica. Eu fico muito satisfeito quando eu faço esse tipo de cirurgia e muito satisfeito com os resultados que os pacientes têm e vendo a satisfação deles, que isso é o que mais importa. Você sabe que nos bastidores a gente conversava e eu comentei, e acredito que você que acompanha lá o doutor nas redes sociais vai ter a mesma impressão, de que você é um cara tecnológico, que você gosta da modernidade. E aí você escolhe a especialidade de ortopedia tantos anos atrás, que não era uma especialidade tão tecnológica quanto outras da medicina. Como é que você equilibrou isso aí e a tecnologia surgiu quando? Bom, a medicina ela avança ano após ano, tem novidades. E eu sou um tipo de médico que olha a novidade e espera ela realmente se consolidar para aplicar no dia a dia, para valer a pena investimento de tempo, etc. Porque muita coisa vem e não se consolida. Fica no ramo do modismo. Então, tecnologia é importante, claro que eu gosto, mas eu sempre olho isso com uma certa cautela e observo. Deixa eu ver para que lado isso realmente vai se consolida, se vai se consolidar de fato, né? E a tecnologia, apesar de, como eu disse, a ortopedia ser uma coisa manual, ferramentas, etc., tem tecnologia, tem muita tecnologia por trás disso. Tá, eu quero falar de uma tecnologia específica que você contou aqui nos bastidores. Tem um equipamento que antigamente era usado na ortopedia, que hoje não é mais, mas que ainda é usado por marceneiros.
Que história Então, é essa, doutor? você me perguntou assim, o que que eu vi de diferente nesses 20 anos. De ortopedia eu tenho um pouco mais, eu tenho 20 anos de Cascavel, se você considerar o contato que eu tenho com a ortopedia, que é a residência, dá 25 anos, né, um pouquinho mais até, estágio, etc. E naquela época, no Brasil, pelo menos, o que a gente tinha de equipamento à disposição, por exemplo, a gente usa uma furadeira, né? Tecnicamente é uma furadeira, é uma ferramenta que gira uma broca e faz um furo. Então existe isso na construção civil há décadas, né? E antigamente era isso que a gente tinha, faziam-se pequenas adaptações para que pudesse ser esterilizado, mas era a mesma ferramenta que o construtor usava, o que a gente usava. Hoje a gente, olhando para trás, a gente, nossa, que absurdo era há tão pouco tempo atrás a gente utilizar um recurso adaptado para fazer uma cirurgia numa pessoa. Felizmente isso evoluiu, né? Hoje a gente chama de perfurador, são perfuradores próprios, lacrados, que vão para um processo que permitem ser passados por um processo de esterilização absolutamente seguros, né? Um processo de esterilização absolutamente seguro, mas no passado, de curto prazo, não era assim, né? 20 anos, se você considerar a história da medicina, não é muito tempo, né? Sim, e nesse período curto mesmo, você acompanhou outras mudanças? Porque e aí me corrija se eu estiver errada, doutora, a gente não falava tanto de protocolo de cirurgia segura, isso não chegava ao grande público de uma forma tão difundida quanto é hoje. Por que isso mudou? Realmente os protocolos estão mais eficientes? Se descobriu novas formas de manter aquele ambiente cirúrgico ainda mais controlado? Sim, a gente sempre está em busca de melhorar, tá? E quando eu falo a gente, os hospitais, os médicos, os anestesistas, enfim. E eu olho assim para trás e penso, toda vez que você está fazendo uma coisa, você acha que você está fazendo a melhor, naquele momento é o melhor que você pode fazer, né? Mas olhando para trás, você pensa como a gente fazia isso, como é possível. Hoje o que a gente faz é muito melhor do que se fazia, né, há pouco tempo atrás. Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente usa no ambiente cirúrgico, sala de cirurgia, é um lugar sagrado. Quanto menos pessoas entrando e saindo, você diminui quantidade de partículas suspensas no ar, e quando eu falo em partícula, eu falo em bactéria, e aí a gente já vai direto para uma situação de uma consequência que é uma infecção cirúrgica, uma situação extremamente ruim. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, o que equipamento climatizava uma sala de cirurgia? Um ar-condicionado comum que a gente tinha na sala de televisão, enfim, no escritório, o mesmo filtro do ar-condicionado comum. Depois veio o split, melhorou alguma coisa, mas não era exatamente um equipamento para ambiente cirúrgico, né? Hoje não. Acabou. Protocolos de segurança que medem número de partículas suspensas em metro cúbico de ar, filtros altamente eficientes, tornam tudo muito mais seguro. E quem se beneficia disso, com certeza, somos nós, todos. Porque um dia todo mundo vai se tornar um paciente, né? Inevitavelmente a gente vai precisar de algum procedimento, alguma coisa. Então a gente se beneficia, como médico e como paciente. E essa atualização depende de uma proatividade de você continuar aprendendo? Toda a área da medicina exige esse mesmo avanço, esse mesmo continuar estudando? Sim, depende de uma proação do médico e também dos protocolos de segurança, de vigilância sanitária, etc., que muitas vezes acabam impondo isso aos hospitais. E, na verdade, isso é para o bem comum, né? O hospital, clínica pode achar ruim no início, mas essas exigências, mas elas, na verdade, no fim, elas são benéficas a todos, né? Não sei se foi exatamente essa a pergunta que você Acho que fez. É um conjunto das duas coisas, né? Tanto você ter interesse, né, em melhorar a técnica e trazer novas tecnologias, quanto uma pressão desses novos protocolos. Interesse a gente sempre tem, mas o problema é que a questão é que o médico ele é muito pequeno para ele sozinho conseguir
uma implementação de uma tecnologia nova, de um equipamento novo, uma ferramenta pequena, um formão, uma tesoura, uma pinça, etc. Isso é viável de você comprar e ter o teu instrumental, por exemplo, mas quando a gente fala em uma estrutura maior é difícil, né? Como é que o médico sozinho vai comprar um equipamento de ressonância que custa milhões de dólares, etc. Ele não consegue. Mas ele tem a obrigação de fazer a pressão individual e coletiva para que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, etc., providenciem isso, né? Peraí, doutor, mas você falou que o médico não consegue investir? Peraí, não é a história de que o médico tudo pode. Geralmente, a visão que todo mundo tem é que é uma das profissões bem remuneradas e que por isso também é uma das profissões mais queridas. Não, claro o que é verdade, o que não é? Por que a ressonância não deu, doutor? Não, nós estamos falando de um equipamento de milhões de dólares, né? O dólar hoje é 5,18, é bastante dinheiro, né? Às vezes você não consegue juntar isso numa vida inteira, né? Mas a medicina ainda é uma profissão, digamos assim, viável, apesar da inundação de cursos e de vagas que a gente vê, né? Isso um dia, essa bonança vai acabar, né? Enfim. Mas espaço para o bom profissional sempre vai ter, né? A gente viu isso em outras áreas e espaço para o bom profissional sempre vai ter, né? Falando deles, doutor, você lecionou por 11 anos olhando para o futuro ortopedista. Por que na época você optou por lecionar? O que te cativou nesse dividir aquilo que você sabia? E quando foi o momento de dizer, não, agora eu vou operar mesmo, quero ficar lá em centro cirúrgico? Bom, teve alguns motivos. Em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E para falar em público, para falar em entrevista, assim... Você até para falar com o paciente. Não, eu desenvolvi isso é técnica, isso eu desenvolvi. Então, uma maneira de me forçar a desenvolver e ir atrás, sem ter que fazer um curso de oratória, de ter um mentor, essa bobagem aí para mim. Enfim, eu fui dar aula. Eu acho que fui bem sucedido nos 11 anos que eu dei aula. Eu dei aula por 11 anos na disciplina de ortopedia. E assim, os alunos falavam, o senhor vai me ensinar. Eu falei, não vou te ensinar. Eu vou transmitir o que eu aprendi. Eu não estou te ensinando, eu estou transmitindo o que eu aprendi, o que alguém me ensinou. E eu acho que dar aula é transmitir um conhecimento que você já tem. Você filtra, você modela ele e passa ele com a tua peculiaridade, com a tua característica pro aluno. E esse aluno ele vai fazer o mesmo e vai levar o conhecimento para frente. Então, essa questão de me obrigar a falar em público, a dominar uma plateia de 80, de 100 alunos falando no celular e conversando entre si, um exercício muito bom para mim. Foi um pagamento extraordinário para mim. E só que isso chega um momento da vida da gente que, a partir do momento que eu desenvolvi isso e que começou a se tornar uma atividade maçante, começou a atrapalhar a minha atividade principal, eu decidi que era o momento de sair e me dedicar a outras atividades, né? E essa história de, vou sair, vou dar lugar para outro, isso é conversa fiada. Ninguém faz isso para beneficiar o outro. Eu saí, rei morto, rei posto, e tudo bem, segue a vida. Outro ponto, aproveitando esse gancho aí, doutor, dos novos profissionais, é que tanto você quanto eu também somos de uma época em que a gente fez faculdade sem inteligência artificial. Você acha que isso prejudica realmente os futuros profissionais? E aí não falando só do médico, de todas as áreas, né? Qual que é a tua opinião? A inteligência artificial é maravilhosa. A gente estava falando sobre isso aqui antes. É maravilhoso você fazer uma pergunta para um computador e ele te dá a resposta, várias opções em uma fração, em segundos, uma escala de segundos. Mas ela, eu acredito que num curto, não sei se chega a médio prazo, ela vai tirar a criatividade das pessoas. A gente vai perder a capacidade criativa de você desenvolver um texto, de você desenvolver uma solução para um problema. E
E a questão é o seguinte, quando te faltar a conexão com a internet e você precisar resolver aquele problema naquele momento. Então, ela é uma ferramenta excelente para a medicina também, mas ela não vai tirar a opinião final do cérebro humano, ao meu ver, que é essencial, né? Que é quem tem a visão crítica, né? O computador te dá respostas prontas. Dificilmente ele consegue fazer uma análise profunda. Imagina você alimentar um computador com informações de características do que a gente chama da anamnese, que é a entrevista que você faz com o paciente, com as características do exame clínico e com as informações que você capta de um exame. Por exemplo, raio-x, exame de sangue, ressonância, tomografia, etc. E o médico ele faz isso, ou deveria fazer. Tem que reunir essas informações captadas dessas 3 fontes para chegar num diagnóstico. E nem sempre é o que parece, tá? O que o bom médico deve fazer? Ele deve reunir, tirar as variáveis confundidoras ali para chegar num diagnóstico. Você bota isso num computador, ele vai botar num algoritmo e talvez ele te dê mais de uma opção de diagnóstico. Mas no final, alguém tem que decidir. É isso, é aquilo, porque o tratamento pode exigir caminhos completamente diferentes. Uma cirurgia ou um remédio, por exemplo. Então, eu não acredito que pelo menos na minha vida, ela vai substituir 100% a habilidade médica de fazer diagnóstico. Eu vou até trazendo para o contexto, né? O doutor faz parte do grupo de quadril e ali vocês são vários especialistas da mesma área e alguns casos geram discussão entre vocês. Vocês também precisam ter esse olhar de colaborar um com o diagnóstico do outro? E por que isso é importante para o médico? É o velho ditado, 2 cabeças pensam melhor do que uma, 4 olhos veem melhor do que 2, e às vezes quem está olhando de fora do caso vê coisas que quem está de dentro, envolvido no caso, envolvido com o paciente, não está enxergando. Entendeu? O médico, o cirurgião em especial, ele tem algum grau de envolvimento com o paciente, emocional, enfim. Sabe a história que está ali por trás. E sabe o que o paciente sofreu e tem o compromisso de ajudar e de resolver aquele problema. E a medicina ela não é perfeita, 1 mais 2 não é 3. Né? Não é direto. Nossa anatomia não é tão exata quanto parece. Não é, e você executar o mesmo tratamento em pessoas diferentes, você vai ter resultados variáveis diferentes. Então, às vezes, quem está com a cabeça fria, olhando de fora, enxerga, não, aqui tem, você não valorizou isso, ou você não percebeu isso. Então, é muito bom quando você tem uma equipe dessa forma. Imagina você estar numa cirurgia ali e as coisas começam a seguir um caminho, por exemplo, começa a sangrar de maneira exagerada, enfim. Não dá para encerrar a cirurgia e voltar daqui 1 hora com a cabeça fria e descansada. Não, você tem que resolver aquilo naquele momento, sob pressão. Porque se você não estancar aquele sangramento, e cirurgia ortopédica sangra, se você não interromper aquele sangramento, o paciente vai chocar e ele vai morrer na tua frente, e aí? Não tem segunda chance. Isso é muito pesado, né? Lógico que pro doutor que lida com isso é mais fácil, mas pra gente que é de fora, sempre não é fácil. Ainda é chocante. Não é fácil. É difícil. Porque você pode passar por essa situação de estresse e você pode estar sozinho. Então, quando tem alguém perto que tem a mesma habilidade que você, ou maior às vezes, isso deixa você muito mais confortável. Uhum. Tá? E o médico ele precisa ter a humildade de entender que ele chegou àquele ponto, ele tem que dar o volante para o motorista que tá descansado. Isso é muito importante. Doutor, você trouxe ali durante a sua resposta a frase de que o médico, né, que está mais envolvido com o paciente. A visão que a gente tem de fora é que quando tem um envolvimento pessoal, às vezes fica mais difícil. Tem que ter um limite nessa relação médico-paciente para funcionar, e principalmente para o cirurgião, né, que tem uma responsabilidade, como você bem disse, né,
de estar ali para qualquer intercorrência que aconteça. Envolvimento emocional demais é ruim, porque você também perde a capacidade de tomar decisões, às vezes, críticas. Então, é uma opinião pessoal minha, eu acho que o médico não deve operar o pai, não deve operar a mãe, não deve operar o filho, não deve operar o irmão, talvez. O cunhado sim, o cunhado tem obrigação. Tá, mas por causa desse envolvimento é ruim, o envolvimento emocional ele pode te tirar um pouquinho a capacidade de raciocinar de maneira técnica e racional, realmente. E o outro lado, o outro extremo, é óbvio que é ruim, né? Se você não se envolver em alguma coisa, se você não tiver a tal da empatia que a gente estava falando antes aqui para com o paciente, se você não se preocupar com ele, por exemplo, não basta eu dar um remédio para ele, caríssimo, eu tenho que me preocupar se ele vai conseguir comprar aquele remédio. Não adianta, é o melhor remédio que tem. Melhor, custa R$1.000 por mês. Ele ganha um salário mínimo. Como é que ele vai comprar aquilo ali? O correto é eu prescrever o remédio que custa R$1.000 e o problema é dele, ele que se vire. Mas eu não estou ajudando ele, estou deixando de ajudar ele. Entendeu? Então, racionalmente, se eu usar apenas a razão, eu tenho que prescrever o remédio que custa R$1.000. E ponto. E aí é um problema dele, ir atrás e prover esse remédio. Mas se eu fizer dessa forma, se eu não tiver um pouquinho de envolvimento e entender o ambiente familiar pessoal dele, eu também não estou ajudando ele. Porque ele não vai aderir ao tratamento. Vai causar mais prejuízo outra do que benefício. Outra coisa assim, é comum a gente escutar em roda de médico. Não, eu assusto o paciente, eu digo que pode infeccionar, que pode não dar certo a cirurgia e não sei o quê. Bom, às vezes o médico está querendo dessa forma que o paciente não opere com ele, porque tudo isso pode acontecer. E ele resolve um problema dele. Não fiz a cirurgia, não infeccionou, ou infeccionou e não foi comigo. Mas não estou sendo verdadeiro com o paciente. Tem que dosar isso e explicar na quantidade real. Olha, pode acontecer? Pode. Não é comum, mas também não é inexistente. Não é isento de acontecer. Doutor, e é fato que o médico tem uma tendência natural a lembrar dos casos que não deram tão certo assim do que aqueles pacientes que tudo correu exatamente como planejado? E por quê? Infelizmente é verdade. A gente esquece da imensa maioria dos casos que deram certo e vai lembrar daqueles 5, 6 que deram errado e principalmente nos que deram bastante errado, né? Porque, eu não sei, eu acho que notícia ruim ela vende mais do que a notícia boa, né? E vende mais por mais tempo. Só vê no jornal. Eu acho que prende mais atenção a notícia ruim do que a notícia boa. E são casos que a gente se preocupa, né? Você talvez te marque tanto, te gere tanta preocupação no momento que você está tratando e aquilo fica impregnado na memória e a gente lembra nome, sobrenome, fatos assim. Mas felizmente, se você colocar isso no universo de pacientes tratados e operados, é a minoria da minoria, né? E é bom, eu já sofri muito com isso, assim, né? Mas uma vez eu comecei a catalogar os casos, né? Então eu ia lá, não, esse caso não deu como eu queria, não foi bom como eu queria, mas daí eu olhava assim, centenas de linhas do Excel, centenas de casos que eu tinha, não esquecido, mas assim, que eu tinha esquecido que eu tinha operado. Não, beleza, dentro da estatística. Dentro da estatística tá ok, né? Dentro da estatística tá ok. É um caso em 500, um caso em 200, 300, enfim. E você começou a operar bastante cedo, né? A gente falava aqui nos bastidores fazendo essa conta. Você acha que a maturidade também muda como é que você encara o teu dia a dia enquanto cirurgião? Sim, né? Eu comecei a operar em meu nome, pacientes meus mesmo com 25, 26 anos. Tenho 47. E como cirurgia é treino, então, com certeza, hoje eu opero e indico muito melhor do que eu indicava 10, a 15, a 20 anos atrás, não tem dúvida disso.
não dá para comparar um cirurgião topo de carreira com um cirurgião inicial, não dá. Infelizmente não dá. E o cirurgião ele tem a obrigação de ser melhor do que ele era. Vai chegar um momento da vida profissional que isso vai declinar. E aí o cirurgião tem que ter a inteligência de que ele já não enxerga como ele enxergava, ele não tem mais a mesma habilidade que ele tinha. Isso vale para a vida da gente, né? Não dá para eu querer dirigir em estrada movimentada 85, 90 anos, se Deus me abençoar de chegar nessa idade. Então o cirurgião tem que ter esse controle, essa ciência de que vai chegar um dia que ele não vai operar tão bem quanto ele operava no auge. Perfeito. Nós olhamos para o centro cirúrgico, para quem não é médico, para quem não é da enfermagem, que vai lá só como paciente, né? Até com certo medo, mas lá é o teu ambiente seguro porque é lá o teu palco para fazer a diferença ali na vida das pessoas. E ao mesmo tempo tem o tempo de clínica, né? Que você fica ali para fazer as consultas, para olhar os pacientes. Quanto essa parte clínica é fundamental, quando bem feita, para ter uma cirurgia de sucesso? Qual é a relação? E a habilidade para cada uma delas é diferente, né, doutor? Porque no centro cirúrgico não é muito de escuta ativa, né? É mais de ação, a escuta acontece antes. Então, eu vou te contar uma história que aconteceu ano passado. Lembrei agora dela. O ano passado veio um grupo da Itália nos visitar aqui, de uma empresa que fabrica material, etc. Eles estavam aqui em Cascavel, eles queriam, um ano anterior, a gente tinha ido lá para a Itália, né? E eles queriam nos encontrar de novo e, não, a gente quer conhecer o hospital. Eu falei, não, primeiro vocês vão lá conhecer o consultório. Ah, mas por que não? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aí eles foram lá no CEOT e eu falei, olha, aqui é onde tudo começa. Tua prótese, que é fabricada lá na Itália, que custa tanto, tem alto desempenho, não sei o quê, aqui é que começa o processo de a gente poder utilizar o recurso fantástico que você produz no paciente. É aqui, na consulta. E então eles ficaram, a gente nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, vocês nunca pensaram nisso, mas a cirurgia começa na relação do médico com o seu paciente lá no consultório. Em fazer o diagnóstico correto, de certa forma convencer o paciente que é aquilo que ele precisa, não induzir ele a tomar uma decisão, mas dar informações suficientes para ele tomar a decisão por si só. Porque, na verdade, no fim da história, é ele o que vai se beneficiar do sucesso e vai passar o perrengue de um pós-operatório, às vezes doloroso ou mais prolongado. Ele que tem que decidir. Não é o médico. Que nem você falar, o fulano quer me operar. Falo, não, o médico não quer operar o paciente. Ele está oferecendo um meio de resolver o problema dele. E muitas vezes passa por uma cirurgia. Não é o pai, a mãe, o filho, que eu quero ou eu não quero que a minha mãe faça uma prótese de quadril. Isso a gente escuta bastante. A mãe não, os filhos não querem. A senhora tem que decidir por si só, se a senhora quer ou não fazer. Então é lá no consultório mesmo, a relação médico-paciente de confiança dos dois lados, porque o lado de cá também é importante. Às vezes eu também não quero operar aquele paciente. Eu não quero, vai me dar trabalho, não vai fazer o pós-operatório como tem que ser, não está valorizando o meu serviço. Às vezes eu também não quero operar. E como é que a gente faz? Porque a gente tem a ideia, eu tenho a obrigação. Não tenho obrigação. As obrigações na medicina são bem claras, né? Risco de vida e ausência de outro médico que possa fazer aquilo naquele momento. É muito claro isso, né? Isso está no Código de Ética Médica. Então, eu não querer atender um paciente ou eu não querer fazer a cirurgia dele, não estabeleceu relação de vínculo médico-paciente confiável. Você citou o pós-operatório, né? Isso também mudou muito ao longo dos anos, né? O que se acreditava para que a recuperação do quadril acontecesse, hoje é muito diferente. Mudou bastante. Isso para todas as cirurgias, doutor? O que foi que mudou de fato? Eu acredito que seja para todas. Eu posso te responder da minha área, que é ortopedia, prótese de quadril, artroscopia de quadril. Mas há 20 anos atrás o paciente ficava 3 dias, 4 dias internado.
internava na véspera, tinha que internar na véspera, dormia no hospital, operava de manhã, ficava 2, 3 dias. Hoje não, eu operei segunda, hoje é terça, passei de manhã, o paciente me perguntou assim, doutor, você vai me dar alta hoje? Posso passar de tarde, se eu estiver bem, eu lhe dou alta. Antes eu vim pra cá, eu passei, ele tava em pé, andando sozinho, a esposa dele tinha saído, e um senhor de 60 e poucos anos de idade. Não, o senhor tá bem, o senhor é aqui de Cascavel, vai dormir em casa, qualquer coisa, o senhor sabe o caminho do hospital. Não tem nada que o senhor precise fazer aqui no hospital que não dê para fazer em casa. Então, um dia de internamento. Isso é muito legal, né? Porque a gente tinha aquela impressão de como é a articulação do quadril, né? Tem que ficar imóvel, mas tem cuidados que precisam ter, que aí você citou ali na resposta, que você conhece o paciente que vai seguir o pós-operatório e aquele que não vai respeitar. Muita gente usa isso como um apelo comercial. Não, eu opero os meus pacientes e eles caminham no dia da cirurgia, eles têm alta no dia seguinte. Não é todo mundo igual, não é todo mundo que tem essa capacidade. Não dá para operar uma senhorinha de 80 anos com sarcopenia, que é diminuição de massa magra, com osteoporose, corcundinha ali, querer tirá-la da cama de tarde e ela vai ter dor. Não dá. Então, tem muita gente que faz o mau uso desse internamento curto de uma maneira comercial. Isso é ruim. Eu faço cirurgia minimamente invasiva. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Eu posso fazer uma cirurgia minimamente invasiva com um corte maior, ou eu faço um corte pequeno e faço um estrago grande lá dentro. Isso deixa de ser minimamente invasivo. Falando agora da cirurgia do momento, que é a cirurgia robótica, né? A gente teve a oportunidade de fazer um episódio, você procura aqui no canal, vamos deixar o card, pessoal, desse episódio que a gente fala só da cirurgia robótica. Mas eu queria que você, doutor, olhando para essa trajetória toda que a gente está comentando, me dissesse o que ela impacta de verdade, o que você vê para esse futuro da medicina com tanta tecnologia embarcada. Eu acredito que no médio prazo, e médio prazo na medicina 5 anos, 10 talvez, eu acredito que toda a prótese quadril vai ser feita com auxílio robótico. Porque ela te dá uma precisão milimétrica. Eu acho que hoje é uma exigência. Eu preciso fazer uma cirurgia robótica, fazer uma prótese quadril auxiliada pelo robô, pelo computador, enfim. Eu não, mas eu tenho 20 anos, faço de olho fechado uma prótese. Erro muito pouco. Mas o médico que está em início de carreira, ou o Pedro de 20 anos atrás, não era assim. Errava mais, posicionamento de implante, comprimento de perna. Errar posicionamento de implante implica em desencaixe de prótese, reopera, enfim. Minha carreira foi assim. Eu não era tecnicamente como eu sou hoje há 20 anos atrás. Agora, com a popularização do robô, principalmente com a diminuição de custo, porque é caro, isso não é barato. Isso deve se tornar a rotina. Espero que sim, vai ajudar bastante. Vai evitar muita reoperação de pacientes. E não tem risco dele dar um pane, assim? Aquela pessoa que já pensa no problema. E daí, no risco de pane, o cirurgião tem que assumir. Ele tem que saber fazer o procedimento da mesma forma? É a inteligência artificial, a criatividade que tem que estar ali para resolver o problema na falha da tecnologia. Tem que ter, então, tem que estar olhando para todos os lados. Eu já participei de cirurgia que o robô desligou. Recomeça. Tem que recomeçar, tem que dar o restart. Tudo bem. Vai prolongar um pouco a cirurgia, mas ela termina. E se um dia de fato acontecer, der uma pane e você não conseguir terminar, com o robô você precisa terminar sem o robô. E aí é o papel do cirurgião. Isso ninguém vai tirar, tecnologia nenhuma vai tirar. Aí eu ia perguntar agora se existe alguma inovação que você considera que será comum nos próximos anos. Seria o robô ou tem mais alguma dentro da sua área que você considera que vai se popularizar ainda mais? Eu acho que é a popularização do robô mesmo, de ter outras opções, de outras empresas, de outros tipos de prótese que possam ser utilizadas também, né? E na ortopedia de quadril é o desenvolvimento, o aprimoramento dos implantes em si, né? Hoje saiu um estudo esse ano falando que média de expectativa de durabilidade de uma prótese quadril, considerando ali todas as variáveis, 20 anos,
falo em 25 anos, com os implantes de qualidade que a gente tem hoje, né? Isso é muito bom. Há 20 anos atrás, um resultado bom era durar 15 anos. Muito bom durar 15 anos, há 20 anos atrás. Já passou isso, eu já reoperei muitos pacientes. Isso. Já reoperei muitos pacientes. E a segunda cirurgia não tem nenhum impeditivo por ter feito a primeira? Pode continuar com a Ela mesma é uma recuperação? cirurgia mais complexa, sim. Mas ela pode se tornar menos complexa se ela for realizada no momento exato que deve ser feita. Isso quem define é o médico. Essa segunda cirurgia que a gente chama de revisão, aí não é o paciente que define o momento de operar, é o médico. Porque o paciente está bem, não está sentindo nada. Tudo bem. Mas a prótese está dando sinal que vai soltar e que vai provocar por essa soltura em movimento, vai provocar um dano ósseo. E quanto maior esse dano ósseo, mais difícil é de reconstruir isso, né? Então, essa segunda cirurgia é o médico que indica. É uma prerrogativa do médico. Nós estamos terminando aqui o bloco que vai falar só da parte profissional, que eu quero as fofocas também, gente. Ele é uma pessoa prática, mas hoje ele também vai falar de outros temas aqui que eu preparei para o final da entrevista. Tem algum caso curioso desses 20 anos? Porque eu vou falar, doutor, eu adoro série médica e sempre tem uns casos ou muito inusitados ou muito diferentes. Claro que não é assim, a gente sabe, mas deve ter acontecido alguma coisa. São muitos anos trabalhando na área de saúde. O que você consideraria interessante? Na ortopedia não é tão comum assim um caso curioso, peculiar, assim, né? Pitoresco. Esse é o termo, um caso pitoresco. Mas eu lembro de um caso, isso tem uns 12 anos mais ou menos, que o plantonista, eu fazia plantão na época ainda. E o plantonista me ligou assim, todo encabulado. Preciso da tua ajuda. Eu falei, não, fala, desembucha, o que aconteceu? É uma fratura exposta de fêmur, o que é? Tá sangrando? Não, vamos. Não, cara, olha, a menina prendeu o dedo na bola do boliche. O quê? A menina prendeu o dedo na bola do boliche. O quê, cara? Não tô entendendo. A menina prendeu o dedo na bola de boliche. E eu já chamei o bombeiro veio aqui e disse que não consegue, que o equipamento que ele tem é muito grosseiro. E eu não sei o que fazer, eu tô te ligando pra te me ajudar. Não, tá bom, vamos lá. Era um plantão de sobreaviso, não precisava ficar no hospital ainda, era noite. Aí eu fui lá. Aí peguei nossa caixinha de formões que a gente tem, formõezinhos pequenininhos que a gente usa em cirurgia. Eu fui tirando pedacinho por pedacinho da bola ao redor do orifício, né? Prendeu o polegar dela, assim, me lembro, uma bola vermelha. A gente não tinha celular com câmera, Instagram, etc, para postar e tudo mais. Aí, se não teria essa foto. Você não teria, claro que sim. Você teria tirado essa foto, com certeza. Peculiar foi esse. Muito bom, muito bom. Doutor, agora eu vou entrar um pouquinho mais em relação à sua vida pessoal, que eu acho que 22 anos de carreira é bastante tempo e a gente sabe que o sucesso é algo amplo, então vou começar por essa. O que significa sucesso para você? Sei que a edição separou inclusive uma imagem para mostrar aí. Por que essa imagem representa sucesso para você? Bom, sucesso é o equilíbrio das coisas todas, né? Então essa imagem que vocês vão postar ali foi a que eu sugeri, que eu tenho ela na minha cabeça a minha vida inteira. Em algum momento eu pensei, não, mas se eu girar demais um prato ou dois, eu vou deixar um cair. E um prato é a tua família, um prato é os teus amigos, outro prato é a questão financeira, que é importante quanto as outras. Outro prato é a tua profissão, enfim, elas têm que girar, todas têm que girar. Se você trabalhar demais e correr atrás de dinheiro só, talvez o prato do teu filho caia. E depois que ele caiu, ele quebra. Tá cheio de exemplo ruim aí. De médico bem sucedido, profissionalmente, milionário. E olha o histórico familiar dele. Olha, não precisa, Deus o livre de dar exemplo, mas assim, a gente tá rodeado de profissionais, não só dessa área, né? De família que por algum momento se perdeu a estrutura. Ao mesmo tempo, eu não posso me dar o luxo de, na segunda-feira de tarde, ficar brincando com as crianças, de bater bola na grama, porque no final do mês os boletos vão cobrar.
Então, o sucesso para mim é o equilíbrio disso tudo, dessa bagunça que a gente vive, né? Então, os amigos também são essenciais, são muito importantes, porque o amigo está contigo no momento feliz, mas os de verdade estão contigo no momento de dificuldade, né? No momento de dificuldade que você vai ver os que sobram na tua mão de 5 dedos, né? O que foi mais como um ponto de virada que a gente falou lá da parte profissional para dentro da vida pessoal? Foi a paternidade, que é o que todo mundo fala que realmente muda a sua visão sobre a vida? Aconteceu isso com você? A paternidade e a maternidade também, eu vou falar da parte que me toca, que é a paternidade. Ela é uma bênção, né? Meu Deus do céu. Mas ela é uma maldição também. Porque a partir do momento que você se torna pai, que você se torna responsável por pessoas que dependem 100% de você, inicialmente, do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, a vida muda completamente. Então, você tem preocupações que você, quando era solteiro ou sem filho, você não tinha. Tem que... No final do mês, você tem que dar conta dos compromissos todos, sejam eles econômicos. No dia a dia, você tem que dar conta dos compromissos afetivos de casa. Então, a vida muda 100%, completamente, né? Lógico que não existe nenhum pai no mundo que tenha se arrependido. Mas é uma responsabilidade bastante grande. E você deixa de viver só para você. Você deixa de viver para você, você vive em função daquelas pessoas que são teus dependentes. E eles vão ser teus dependentes emocionalmente e economicamente por um tempo. E depois, se você não criou vínculos fortes, eles não vão voltar. É assim na vida Também, a gente aprende isso. O Felipe, meu filho mais velho, tem 16. Eu não sou um pai 100% experiente, porque tem muita coisa que eu não passei, eu ainda vou passar. Mas a gente tem que aprender olhando os outros pais, as experiências. Então, a gente aprende muito observando e o que aconteceu com outras pessoas, né? Do ponto de vista das coisas boas e das coisas ruins, né? Você falava do equilibrismo dos pratos, né? Vou mandar aqui o meu abraço para Vanessa, que é uma pessoa que eu também admiro muito. E vocês começaram a namorar você estava na faculdade, então ela acompanhou todo esse processo. Qual que é a importância de ter uma pessoa que eu imagino que tenha que ter sido compreensiva com a rotina que você falou lá no começo, ser mais intensa? Como é que foi a parte do relacionamento para vocês continuarem juntos e felizes até hoje? Uma frase clichê, mas muito verdadeira, que por trás de todo grande homem, não que eu seja grande, mas por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, ponto final. Ou ela desgraça a tua vida, ou ela te impulsiona. O meio termo não vai existir. Não vai existir. E vocês se escolheram bem cedo, então? Faz 19 anos que vocês estão casados? A gente tem 19 Tomara que eu esteja certo. A gente tem 19 Senão algum prato vai quebrar. De casamento. Mas de relacionamento, bastante, um pouco mais. 25, por aí, talvez mais. Aí é uma conta que pode variar, né? Depende do balanço que se faz, né? Doutor, você pensa em como você quer ser lembrado no futuro? Talvez até quando você não estiver mais nesse plano? Eu quero ser esquecido, Jéssica. Eu quero ser esquecido. Eu quero ser lembrado enquanto eu tô aqui, enquanto eu trato bem meus pacientes, eles lembram de mim para encaminhar para outros pacientes e eu consiga fazer o meu trabalho que eu me propus a fazer e sustentar a minha vida e dos meus com esse trabalho que eu escolhi, porque no fim é isso. A profissão que eu escolhi, a maneira que eu escolhi para pagar minhas contas foi essa. Então eu quero ser lembrado durante esse tempo. Depois que eu pendurar a chuteira, eu quero ser esquecido. Eu não tenho essa vaidade de virar nome de rua, capa de livro. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 150 anos, nenhum ser humano que está andando hoje sobre a Terra vai estar andando sobre a Terra.
população toda do mundo vai ser diferente da que a gente tem hoje. Gente, você entendeu isso? Tá, mas nos próximos 20 dá pra ser lembrado. O que você Tudo quer bem. pro futuro Então, próximo? os próximos 20, com certeza, porque eu ainda vou estar no meu auge profissional. O que você espera desse futuro próximo? Você tem planos e o que você tem feito de especial para que eles sejam cada vez mais prósperos? Bom, isso que a gente está fazendo aqui é é um exemplo disso, né? Porque envolvimento, participação em mídia social é uma coisa extremamente recente, principalmente na área médica, né? E isso é uma maneira de a gente ser lembrado. Você vai comprar um produto numa loja que você lembra dessa loja, né? Então, é isso que eu te falei, eu quero ser lembrado, porque, veja, se você faz um trabalho bem feito, esse paciente ele vai te recomendar para alguns outros, e esses alguns outros vão te recomendar para alguns outros. Isso é uma rede que vai longe. Doutor, eu quero terminar esse podcast com um brinde pela sua história, pela sua Obrigado. trajetória, sucesso, que venham muitos mais, toma um golinho pra dar sorte. É verdade, mas é água. Que bom que é água, doutor. Estamos totalmente sóbrios. Não, doutor, eu queria realmente agradecer a sua participação. Acho que para qualquer jornalista, conversar com pessoas que têm tanta experiência dentro de uma área tão específica é uma grande honra, porque a gente sabe que o desafio de ser hiper especialista num mundo como o de hoje, ele é grande, né? A gente tem cada vez profissionais mais generalistas que falam de tudo e que publicam de tudo. Então, a especialidade realmente é algo que nos deixa muito feliz de poder compartilhar. Mas assim, continuando, não é possível na medicina, na ortopedia, eu ser muito bom em várias áreas. Não é possível. Então, eu escolhi fazer ortopedia e cirurgia de quadril e eu acho que eu faço muito bem esse nicho. Meu nicho de negócio é esse. Eu posso falar pela videoartroscopia, tá? O Max tá zerado. Que bom. Muitíssimo obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que Agora agradeço. A gente vai finalizar com compromisso. Você volta, tá? Daí a gente vai bater outros papos. Sempre que for convidado. Não vou te investigar mais sobre a vida pessoal. A gente fofocou hoje aqui porque foi um episódio especial. Esse é o LikeCast. Agradeço a sua companhia. Você faz o seguinte, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal com a responsabilidade de te ajudar a refletir sobre a vida, conhecer histórias que realmente valem a pena ser compartilhadas. Eu me despeço de você com um convite para você seguir também o doutor lá nas redes sociais. Tô deixando todos os links aqui. Minha equipe maravilhosa tá deixando todos os links aqui na descrição. Te vejo de novo em breve. Até mais!